Olá, meu nome é Marcela Braga, eu sou advogada da Braga Lobato Advogados, escritório de advocacia, parceiro do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Hoje eu vou falar sobre a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. No dia 4 de setembro de 2020, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020 e o projeto de lei complementar número 46, que visam reformar profundamente o sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado, ambos de autoria do governador do Estado de Minas. No dia 14 de setembro, a mesa da Assembleia promulgou a emenda constitucional número 104 de 2020 e encaminhou o projeto para aprovação, para sanção do governador. Desde o início da tramitação das propostas, o sindicato atuou de perto para amenizar os prejuízos decorrentes das mudanças, que são muitas. Foram realizadas notas técnicas, AGE com servidores do Estado, ofício com propostas de emenda à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reunião com deputados e até interposição de recurso nos autos de ação judicial, defendendo o direito da manifestação pública dos médicos. Com a mobilização das entidades representativas e também dos servidores, da categoria, conseguimos alguns avanços em relação à proposta original apresentada pelo governador, especialmente em relação à idade mínima das regras de transição, a redução do tempo de efetivo exercício exigido pelas regras de transição de 20 para 10 anos, em relação à contribuição previdenciária extraordinária. Na proposta inicial, havia uma previsão de que o governador poderia instituir por meio de lei contribuição previdenciária extraordinária em caso de déficit. Então, além da contribuição previdenciária ordinária, que já está aumentando, a gente ainda poderia ter que pagar essa contribuição previdenciária extraordinária. Isso foi retirado do texto. Além disso, a gente teve alteração no que diz respeito às alíquotas ordinárias, as contribuições ordinárias dos servidores. A proposta inicial do governador, ela ia de 13% a 19%. Hoje a gente teve aprovação de 11% a 16%. E mais para frente eu vou explicar como essas alíquotas incidirão sobre a remuneração dos servidores ativos aposentados e também dos pensionistas. Além disso, havia a previsão de uma criação de uma nova autarquia previdenciária, o MGPrev, como resultado da cisão do IPSENG. Esse trecho também foi retirado da proposta original. Hoje a gente trata dos principais pontos, das principais mudanças que afetam os servidores públicos do Estado. Então, a gente tem alteração dos requisitos para a concessão da aposentadoria, alteração da forma de cálculo dos benefícios, regras de transição destinada aos servidores que já estavam no serviço público até a publicação dessa emenda à Constituição e o aumento da alíquota de contribuição previdenciária para todos os servidores. É importante dizer que todos os servidores que já tinham implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou de pensão têm o direito de se aposentarem de acordo com as leis, com a regra antiga, ainda que não tenham requerido a sua aposentadoria ou a sua pensão. Então, implementou os requisitos antes da publicação dessa emenda constitucional, tem o direito de se aposentar de acordo com as regras anteriores. É a própria essência do direito adquirido. A gente também teve alteração dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária. Passou-se a se exigir 62 anos de idade para as mulheres, 65 anos de idade para os homens, 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Na proposta inicial do governador, a forma de cálculo sofria sensível alteração, à medida em que seria realizada uma média aritmética de todas as remunerações do servidor, sem o descarte de 20% dos menores salários.
Mas o que foi aprovado foi que no cálculo da aposentadoria dos servidores, aqueles que não têm direito à integralidade, né, será feita uma média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições, correspondente a 80% do período contributivo desde julho de 1994, mês que tivemos a mudança da moeda do cruzeiro para o real. Por isso, é esse o marco para fins de cálculo dos benefícios previdenciários. O valor do benefício vai depender do tempo de contribuição do servidor, iniciando em 60%, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Essa tabela mostra, então, por exemplo, um servidor que se aposentar com 20 anos terá direito a 60%. Um que se aposentar com 25 anos terá direito a 70% do resultado da média das suas maiores remunerações. Já um servidor que tiver 40 anos de contribuição terá direito de se aposentar com 100% do salário de benefício. No que diz respeito à aposentadoria especial, esse direito está sendo regulamentado agora. Até então, aplicava-se a súmula vinculante número 33 do STF para a concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, em especial aqueles que atuam expostos a agentes nocivos à saúde, né? No caso dos médicos, 25 anos de exposição. Eles estão regulamentando e trazendo novos requisitos, como 60 anos de idade, 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Foi criada uma regra de transição para a aposentadoria especial também, que eu vou falar a seguir. Foi regulamentada a aposentadoria especial do servidor público com deficiência, determinando a aplicação de uma lei complementar federal que já existe, a Lei número 142 de 2013, que traz aí requisitos para que servidores, para que trabalhadores com deficiência possam se aposentar. Então, é exigido aí um tempo de contribuição mínimo a depender do grau de deficiência. Então, por exemplo, no caso de uma deficiência grave, uma mulher precisará de contar com pelo menos 20 anos de contribuição e um homem com 25 de contribuição. No caso de deficiência moderada, 29 anos de contribuição para os homens, 24 anos de contribuição para as mulheres. Já no caso de uma deficiência leve, serão exigidos 33 anos de contribuição para os homens e 28 anos para as mulheres. Existe a opção também da aposentadoria aos 60 anos para o homem e 55 para as mulheres, independente do grau de deficiência, contando que eles tenham pelo menos 15 anos de contribuição, comprovada a existência de deficiência durante igual período. Na regra de transição 1, é a regra que a gente chama a regra dos pontos. Ela é destinada aos servidores admitidos até a data da publicação da emenda à Constituição. Ela vem exigindo 55 anos das mulheres, 61 anos dos homens. Importante considerar que na proposta inicial do governador era de 57 anos para as mulheres. Então, a gente teve uma redução aí de 2 anos em relação às servidoras. 30 anos de contribuição se mulher, 35 de contribuição se homem, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo e o somatório da idade do tempo de contribuição deve totalizar 86 pontos para as mulheres e pelo menos 97 pontos para os homens. A partir de 1º de janeiro de 2022, as idades mínimas exigidas aumentarão para 56 anos para servidoras e 62 anos para os servidores. E a partir de 1º de janeiro de 2021, essa pontuação será acrescida de 1 ponto a cada 1 ano e 3 meses, até atingir o limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Existe uma regra especial dentro dessa regra de transição e da outra regra de transição também, que permite que o servidor público ele consiga reduzir essa idade mínima exigida se ele tiver um tempo de contribuição excedente.
Essa regra é destinada apenas aos servidores admitidos no serviço público até dia 16 de dezembro de 1998. Então, por exemplo, sou servidora, não tenho 55 anos exigidos pela regra de transição 1, mas tenho um tempo de contribuição excedente que compensa a minha idade. Essa servidora poderá se encaixar nessa regra de transição. O valor do benefício é a totalidade da remuneração, mas para isso existem alguns requisitos, que é a questão da idade. Os homens deverão ter 65 anos de idade e as mulheres 60 anos de idade para garantir a integralidade, se aposentando de acordo com essa regra de transição. Os demais servidores terão direito de se aposentar com 100% do resultado da média das suas maiores remunerações. A regra de transição 2 exige um pedágio, que eu vou falar ao final. Primeiro, os critérios são bem parecidos com a primeira, os critérios de idade, 55 mulher, 60 anos homem, 30 de contribuição mulher, 35 homem, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e um período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que na data de entrada em vigor da emenda 104 de 2020 faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição. Então, se eu sou servidora, tenho 29 anos de contribuição. Em todo caso, precisaria de trabalhar mais um ano para fechar os 30 para me aposentar. Além desse um ano, eu vou ter que cumprir um pedágio de 6 meses. Então, eu vou me aposentar, de acordo com essa regra de transição, com 30 anos e meio de contribuição. A vantagem dessa regra de transição é que ela garante a totalidade da remuneração, na aposentadoria, independente da idade de 65 ou de 62 anos. Então, implementados os requisitos dessa regra de transição, os servidores poderão se aposentar com a integralidade. Mas lembrando, aqueles admitidos até 31 de dezembro de 2003. Os demais servidores se aposentarão com 100% da média das suas maiores remunerações. Importante dizer que para os servidores admitidos após a instituição do regime de previdência complementar ocorrido em fevereiro de 2015, eles também terão direito a 100% da média das suas remunerações, que são limitadas ao teto do regime geral de previdência, que hoje corresponde a aproximadamente R$ 6.101. A regra de transição 3, ela é destinada ao servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da emenda constitucional número 104 e cujas atividades tenham sido exercidas com exposição aos agentes nocivos à saúde. Essa regra ela é destinada a esse público e ela será aproveitada por aqueles servidores que trabalham expostos, mas que ainda não têm os 60 anos de idade, que é a nova idade exigida para a concessão da aposentadoria especial. Então, se esse servidor tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, e a soma da sua idade com o tempo de contribuição totalizar 86 pontos, ele poderá se aposentar de forma especial antes dos 60 anos de idade. O valor do benefício é 100% da média dos seus maiores salários, a regra geral, e o valor vai depender do tempo de contribuição desse servidor. Se tiver 25 anos apenas, ele terá direito a 70% do salário de benefício. A gente já está partindo para o finalzinho para falar das alíquotas de contribuição. Hoje, os servidores públicos do Estado contribuem com uma alíquota de 11% sobre a sua remuneração. As novas alíquotas variam de 11% a 16%, serão aplicadas de forma progressiva sobre a base de contribuição, incidindo sobre cada faixa da remuneração do servidor, semelhante ao que acontece com o imposto de renda. Essas alíquotas afetarão os aposentados e pensionistas também.
Até então, aposentados e pensionistas só contribuíam sobre a parcela que extrapolasse o teto do INSS. É como dizer, quem contava com benefício de até R$ 6.101 não contribuía para o regime próprio de previdência. Com as mudanças, esses servidores, aposentados e pensionistas, passarão a contribuir. Mas só sobre a parcela que extrapolar 3 salários mínimos. Foi uma outra mudança em relação à proposta original do governador. Quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, ele só vai contribuir sobre a parcela que superar o dobro do teto do INSS. Aqui a gente tem as alíquotas de contribuição, que variam de 11% a 16%, e as faixas salariais. Um servidor que recebe uma remuneração de R$ 1.500 vai contribuir com seus 11%. Já um servidor que recebe R$ 2.500, aí primeiro, como que eles fazem o cálculo? Na faixa de R$ 1.500 vai incidir 11%. Na segunda faixa dele, que é a diferença entre os 1.500 e os 2.500, vai incidir 12%. E dessa forma é calculado o valor da contribuição previdenciária desse servidor e, finalmente, a sua alíquota efetiva. O planejamento previdenciário é essencial à garantia do melhor benefício e é realizado mediante a análise de cada caso concreto. Então, a gente fica à disposição para os esclarecimentos de dúvidas. Eu agradeço. Obrigada, boa tarde.